Fala, meus queridos, vamos para mais uma aulinha aqui. Então vamos falar aí sobre os principais problemas ambientais aí que são decorrentes das atividades agrícolas aí no espaço geográfico, tá? As atividades agrícolas, elas são desenvolvidas aí há séculos e séculos, né? E os tipos de impactos que elas foram causando foram se alterando com o passar dos anos e, obviamente, com a evolução das técnicas também, né? Um dos impactos ambientais que as atividades agrícolas causam e que, obviamente, continua ocorrendo ainda hoje, apesar de todo o processo evolutivo que a agricultura passou, é o desmatamento. Né? Quais são as principais causas do desmatamento? Né? O desmatamento tem como causa principal a expansão da fronteira agrícola. O que é essa expansão da fronteira agrícola? Com a evolução das técnicas agrícolas, com a evolução, inclusive, da própria população, com a evolução das técnicas, não só no campo, mas também nas indústrias, e na medicina, obviamente, a população ela teve uma tendência ao crescimento, né? E quanto mais habitantes nós temos, maior a necessidade de recursos, e quando eu falo recursos nesse caso, são os alimentos, né? Então essa maior demanda por alimentos fez com que as áreas de produção agrícola fossem sendo expandidas, né? E aí quando você expande uma área de produção, o que você tem que fazer? Né? Você tem que ir para um local onde você consiga plantar, por exemplo. E aí muitas vezes você, quando vai para essa área, ela está tomada por vegetação nativa. O que se faz então? A gente pega e desmata. Você retira toda a vegetação, expulsa a fauna local e, obviamente, você vai começar a produzir nesse local. E aí nós temos a primeira causa da expansão aí do desmatamento em áreas agrícolas, ou áreas agricultáveis, melhor dizendo. Então, a expansão da fronteira agrícola fez com que essa camada de vegetação que nós tínhamos aí há centenas de anos fosse cada vez mais sendo reduzida. Isso a gente vê ainda muito na região norte do Brasil, os desmatamentos que ocorrem na Amazônia, e a gente vê também em algumas áreas aí do Mato Grosso. Na verdade, no Brasil inteiro a gente vai ter aí focos de desmatamento, retirada de vegetação, para colocar aí determinadas culturas, não só culturas agrícolas como soja, milho, mas também, né, a gente vai ter nesse caso a inserção também de áreas de pastagem para a produção aí de bovinos para leite ou para carne, enfim, né? A construção, a elaboração de pastagens para colocar esses animais também é um fator aí de degradação da natureza do ponto de vista do desmatamento, tá? Uma outra característica que a gente tem também que levar em consideração é que nós temos novas tecnologias que foram favorecendo a produção em locais que antes não eram da gente considerar agricultáveis. Então, com a evolução da tecnologia no campo, nós vamos ter áreas que antes não eram utilizadas, que agora vão passar a ser utilizadas para cultivo. E aí, obviamente, você vai aumentar o desmatamento nesses casos aí também, ok? Trazendo para uma perspectiva mais atual, dentro dessa questão do agronegócio no Brasil, a gente vai ter também, pessoal, que levar em consideração as grandes corporações, que muitas vezes exercem um peso sobre os agricultores, fazendo com que eles sejam obrigados, muitas vezes, a expandir a sua área de produção, e independe para essas grandes corporações onde você vai produzir, você apenas tem que entregar a tua colheita, por exemplo, né? E aí a expansão sobre áreas de vegetação nativa, muitas vezes, ela é cada vez mais crescente aí nos últimos anos, ok? Outro fator aí de degradação ambiental, pessoal, é relativo às queimadas, tá? As queimadas que no ano passado já foram polêmica, inclusive, aí, principalmente na região norte do Brasil,
Essas queimadas elas são praticadas pelos agricultores, principalmente no que a gente chama aí de sistema de roça tropical, onde você muitas vezes você queima a vegetação de uma determinada área, né, para que você possa produzir depois. Então você utiliza do fogo para limpar uma determinada área, a própria cinza que vai restar dessa queimada, ela vai servir como adubo para esse solo. Só que a queimada ela traz vários problemas que vêm logo na sequência. Não é só pensar que você vai colocar fogo numa área, aquela cinza vai se transformar em adubo e você vai ter alta produção. As consequências das queimadas elas vão desde o empobrecimento do solo, porque você vai queimar aquele solo, querendo ou não, a perda de biodiversidade, as bactérias, tudo aquilo que vive nesse solo vai acabar morrendo devido ao calor. Outra questão, a poluição atmosférica, porque você vai queimar, então você vai liberar muita fumaça, né, a partir dessa queima, e também você vai causar o empobrecimento através da erosão e do assoreamento aí dos rios. Por quê? Porque quando você queima a vegetação desse solo, que vivia nesse solo, você vai estar deixando esse solo totalmente descoberto. Quando começa a chover, esse processo erosivo ele é muito maior, porque as gotas de chuva, quando caem sobre esse solo, elas vão ter um impacto direto sobre ele, favorecendo os processos erosivos. Quanto ao assoreamento dos rios, como você não tem vegetação às margens desses rios, o que vai acontecer? Você vai ter a enxurrada levando vários sedimentos, né, para dentro dos rios, porque o rio tem uma tendência a estar em ambientes mais baixos, então todos os sedimentos de áreas mais elevadas, através da própria enxurrada, vão ser aí depositados às margens dos rios e muitas vezes aí, inclusive, causando o assoreamento massivo, né, e inclusive prejudicando muito aí o fluxo desses rios, ok? Então as queimadas, apesar de elas serem algo muito comum, principalmente na região norte do Brasil, elas trazem vários problemas, que vão desde do empobrecimento do solo até a poluição atmosférica, ok? Outro fator, pessoal, de degradação aí causado pelas atividades agrícolas está diretamente ligado à erosão. O que é a erosão, né? Ela ocorre quando a água, ou até mesmo os ventos, a água no caso a erosão pluvial, no caso da chuva, a erosão eólica, no caso dos ventos, eles vão arrastar a camada superficial do solo. O que a gente vai ter nesse sentido, né? Quando você tem a enxurrada lavando esse solo, você inclusive vai ter aí a retirada da matéria orgânica, que é aquela primeira camada do solo. Você vai deixar esse solo totalmente exposto a esses fatores, né? Então o que a gente vai ter? A criação, por exemplo, de sulcos, quando você tem lá a enxurrada em uma determinada área, e essa área não tem vegetação para proteger e nem para segurar esse solo, então você vai ter a criação muitas vezes de sulcos, de ravinas, de vossorocas, tá? Então essa sustentação que o solo tem, ela vai se perder a partir do momento em que você muitas vezes retira toda a proteção. Por isso que hoje você utiliza, por exemplo, aqui no Paraná se utiliza muito do plantio direto. O plantio direto ele é baseado no que? Você deixar a palhada da colheita anterior sobre esse solo, e o que vai acontecer? Essa palhada ela vai servir como um protetor para esse solo. Quando a chuva vem, as gotas elas não vão impactar aí diretamente sobre o solo, causando a erosão. Essa palhada então ela vai proteger. Um outro fator importante que o plantio direto favorece é que essa palhada que fica sobre o solo ela vai segurar a umidade, então vai favorecer. E essa palhada, obviamente, com o passar do tempo, ela vai se decompor e ela também vai servir aí como adubo para esse solo. Então a erosão nada mais é do que o arraste das partículas aí superficiais, né, a partir de processos erosivos que vão desde a erosão eólica, que é causada pelo vento, e até mesmo a erosão aí causada pelas chuvas, que é a erosão aí pluvial, ok? Um outro aspecto é que quando você deixa o solo exposto a esse tipo de agressão, digamos assim,
Quando a chuva cai, muitas vezes ela vai infiltrar uma quantidade que o solo consegue absorver, e essa água que infiltra, ela vai causar um processo que a gente chama de lixiviação, que é o arraste dos nutrientes ali do solo, daquela camada superficial, do horizonte orgânico, ali do horizonte O, para profundidades maiores. Então todos os nutrientes que estariam na superfície, onde a planta poderia pegar e absorver esses nutrientes, eles vão ser empurrados para profundidades maiores, e aí a raiz da planta não vai conseguir chegar até esses nutrientes, ok? Então a erosão ela é muito comum, principalmente em áreas onde você retira totalmente a cobertura aí do solo. Esse solo vai ficar exposto, e aí você vai ter, por exemplo, o surgimento aí das vossorocas, das ravinas, e muitas vezes a criação aí de sulcos. Por isso que você pode investir também em técnicas para tentar reduzir isso, que é você proteger esse solo, como no caso do plantio direto, através da palhada, você fazer curvas de nível para reduzir aí a velocidade da água durante o escoamento superficial e reduzir aí esse processo de erosão. Então são algumas técnicas que podem ajudar, mas se medidas não forem tomadas, o empobrecimento do solo é algo que vai vir bem rápido aí, né? E aí o produtor vai acabar gastando bem mais para tentar corrigir esse solo, ok? Um outro problema ambiental que a gente vai ter aqui é o que a gente chama de salinização. A salinização nada mais é do que o acúmulo de sais sobre a superfície aí, do solo, né? Então você, por exemplo, vai ter uma aproximação aí do lençol freático, você tem uma região aí que é bastante quente, por exemplo, aí você vai usar muita irrigação, a água ela vai evaporar, mas os sais vão ficar ali no solo, então você vai ter um excesso de sais naquele solo, e aí você vai ter um problema sério aí depois para tentar corrigir. O nosso último e, digamos assim, um processo muito comum é a poluição, né? A poluição ela vem tanto aí das queimadas ali do sistema de roça tropical ou de outros sistemas de produção agrícola, tá? Essas queimadas elas têm como resultado liberação de muito CO2 para a atmosfera, porque você vai queimar, a fumaça tem muito CO2, CO2 a gente sabe que é um gás aí do efeito estufa e vai estar trazendo problemas ambientais aí de uma maneira bastante direta, tá? A aplicação excessiva de defensivos, de fertilizantes, também vai ser um problema, né? Esses defensivos, muitas vezes, eles podem estar aí prejudicando o solo, né? E prejudicando, inclusive, a fauna aí que vive próximo, né, da região onde você vai aplicar esse defensivo, tá? E, claro, a gente não pode esquecer que quando a gente está falando aí de aplicação de defensivos agrícolas, a gente está falando do descarte de determinadas embalagens. Essas embalagens jogadas aí na natureza vão durar aí milhões e milhões de anos, sem falar os resíduos tóxicos que ficam no interior dessas embalagens, que podem trazer aí impactos diretamente, por exemplo, ao solo ou até mesmo aos lençóis freáticos, aí, contaminando as águas subterrâneas, tá? A gente não pode esquecer, né, que quando você usa muitas máquinas aí durante a produção, você vai estar compactando esse solo. Você não pode esquecer também que essas máquinas, ao funcionarem, vão estar gerando ruído, então você tem a poluição sonora ocorrendo também. Então são várias as formas de degradação ambiental que a gente vai ter aí durante as atividades agrícolas. A gente não pode deixar de pensar que, apesar de a gente lembrar do campo como algo aí voltado para a natureza, as atividades humanas impactam diretamente aí sobre esses locais, ok? O que tínhamos por enquanto era isso, né? Sem mais para o momento. Um abraço, valeu, falou!